Hoje a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais nos movimentos vorticosos. Até o título do capítulo é Teoria dos Movimentos Vorticosos. Então vamos tentar entender um pouco mais o que seriam esses movimentos. Então vejam, a gente já falou anteriormente, adiantando um pouco, que provavelmente esses movimentos combinam características das três fases, fase gama, beta e alfa, matéria, energia, espírito, sendo que a gente tem 50 tons de cinza entre cada uma dessas fases. Então, você tem uma multiplicidade de coisas que ainda se subdivide. Bom, as causas primeiras sempre modelam as formas. Então, aqui eu tenho uma representação simplificada mostrando, o que acontece, quando você vai de uma forma para outra, você passa por um determinado período desse transformismo, onde essa mudança, essa transformação, ela não é perceptível, ou ela vai ser vista como uma desordem, uma destruição. Então é como se você mergulhasse aqui para ir para o outro lado de um lugar, enquanto você está mergulhando, andando, quem não está enxergando acima dessa linha tracejada, vai ver que o organismo sumiu, desapareceu, morreu, foi destruído. Mesmo que ele esteja presente, se ele não apresente uma ordem do ponto de vista material, físico, concebível pela sua mente, é como se o organismo tivesse morrido. Ao estilo da metamorfose que gera a borboleta no final do processo. Quando você está... A larva entra para o estado de casulo e vira uma crisálida, o material lá vira uma maçaroca, e do ponto de vista materialista, tudo foi destruído, Você não tem nenhuma possibilidade de você gerar um ser ordenado, bonito, complexo, como uma borboleta. No entanto, ela sempre surge. Então, esse processo entre a crisálida e a borboleta seria essa passagem por essa forma intermediária. A transformação é puramente interior. Ela só é perceptível para quem tem olhos espirituais, para perceber essa continuidade do processo de transformação. Então, assim, esse diagrama aqui ele é muito tosco, muito simplificado, mas você pode encaixar vários tipos de fenômenos que ocorrem, tanto no plano humano, coletivo, ou mesmo individual, da mente, ou fenômenos biológicos, ou mesmo físicos, Você consegue enquadrar eles, encaixar eles nisso aqui, dar uma vestimenta, mas uma orientação para eles a partir desse esquema. E, ao mesmo tempo, enriquecer esse esquema dependendo do caso que você esteja analisando, o nível e a situação específica. Então, aí que estão os elos perdidos, inclusive, Porque você tem... como nós estamos acostumados a só olhar acima dessa linha tracejada, no exterior, no sensível, que é o que a ciência faz, e ela faz isso justamente porque o ser humano está num grau evolutivo no qual a ciência, que é produto do ser humano, ela vai seguir o nível de consciência do ser humano. Então, o ser humano tem ainda uma consciência racional, analítica, baseada nos sentidos, intelectual. A ciência vai ser uma ciência de mensuração, de relativo, de percepção de coisas que não são interiores, não são profundas. Então daí você vai ter elos perdidos, Você pode até colocar a sua mão aqui de baixo, tampando, e daí você vai ver,
uma forma se vai, surge outra e aparentemente uma não tem nada a ver com a outra, né? Você pode fazer esse pequeno exercício, né, só para você ter uma ideia do porquê a ciência está perdida, né? E as pessoas também em geral em suas vidas. Isso vale para a vida também, né? Você bota a sua mão aqui, tampa essa parte de baixo da forma intermediária, daí essa é a visão que a mente consegue captar das coisas. Se extingue-se uma forma e brota outra, né, em outro local, em outro momento, que aparentemente não tem nada a ver com a forma anterior. E daí a gente acha isso uma coisa misteriosa, a gente tenta teorizar, tenta encontrar os elos perdidos e não consegue, né? Existem vários gaps no estudo das ciências da vida, nos processos envolvendo consciência, né, mente, cérebro e o próprio organismo. Existem lacunas desses na antropologia, né, os elos perdidos. Existem essas lacunas também nas nossas próprias vidas. Né? A gente não entende por que uma coisa aconteceu, porque algo acabou. A gente não está vendo em maior profundidade. Então, isso aí, né, apesar desse diagrama ser muito simplificado, ele diz muita coisa se a gente for ver a fundo, né, o que ele significa, o que ele está representando. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando vai ler esse capítulo, né? Ler, estudar e daí ir cada vez mais a fundo, né? Para entender o que de fato seja essa teoria dos movimentos vorticosos. Bom, muito bem. Então, olha só, como eu disse, né, o elo perdido estaria aqui, né? Enquanto o ser humano não evoluir e fazer a fronteira, né, essa linha tracejada ir para baixo até captar essa forma intermediária, talvez hajam algumas mais profundas do que outras, então você vai ter que baixar essa régua aqui, essa fronteira de percepção tem que ser ampliada para o extrasensível, né, para o suprassensível, para que a gente consiga captar conscientemente o que está ocorrendo, que o fenômeno tem o seu aspecto manifesto e o seu aspecto profundo, né, latente, que está ocorrendo em outra dimensão, né, campo não local da mecânica quântica, né, seria esse profundo no âmbito da física, né? Enquanto o universo local seria o sensível, o perceptível. Dependendo de qual for sua área, né? Se você é biólogo ou neurocientista, ou se você é físico teórico, né? Talvez os termos, os vocábulos sejam um pouco diferentes, mas no fundo eles estão remetendo a essa mesma questão, substancialmente a mesma coisa. Um psicólogo ainda pode falar de uma maneira diferente, o que pode dar a ideia de que os três estão tratando de coisas distintas, mas na verdade, se a gente for ver lá na essência da coisa, é o mesmo problema, é aplicado, né, em escalas, né, em domínios diferentes. Então, a gente tem aqui um diagrama bem ilustrativo, dá uma boa ideia da coisa. E daí, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse transformismo, ele começa e se completa no interior, antes que ele se manifeste. Então, no interior tudo já está concluído. Então, quando você vê uma coisa começando a brotar, até crescer e ficar madura, essa coisa já foi toda concluída, né, instantaneamente em outra dimensão.
que é a dimensão interior. Daí ela começa a se manifestar em novas formas. Então, olha só, se a gente for estudar ciências da vida, você pode estudar de duas maneiras. Como a academia apresenta, né, as universidades, os institutos de pesquisa, as pessoas que sabem muito, né, sabem de tudo praticamente, né? E essa é uma visão superficial, quer dizer, não é que esteja errada a visão, mas ela não consegue captar a essência dos fenômenos. Então, esse cientista, né, que é um cientista que ainda domina, infelizmente, ele tem essa visão superficial. Então ele vê, né, na seleção natural e na mutação, né, que é uma modificação aleatória do DNA, os motivos que levam à geração de novidades, né, e coisas cada vez melhores. Né? Quer dizer, uma coisa com probabilidade, eu mudo a uma configuração no DNA, é muito mais provável que vá piorar o desempenho de um ser, vai torná-lo menos adaptado ao meio. Né? Quem está falando isso não sou eu, são vários estudiosos, né, biólogos, cientistas, né, que se dedicam a esse tema há décadas, né, com doutorado, pós-doc, publicam paper. Muitos estão falando isso, né, que é um absurdo acreditar que mutação, né, e seleção natural vai gerar espécies mais adaptadas, né, que conseguem sobreviver. Tem que então, por tabela, né, por consequência, lógico, tem que haver algo mais profundo que dê de orientação. Né? E essas coisas não são encontradas aparentemente no mundo sensível. Não consigo. Né? Eu consigo ver no máximo efeitos, e muito pobremente. Então, daí, você pode adotar uma outra visão, que a sua voz está nos alertando. Olha, essa é a visão que vocês precisam ter se vocês quiserem resolver os seus problemas. Né? Ela nem fala que interesse para mim seria legal se você... Não, para vocês saírem desse buraco que vocês estão... eu estou dando essa dica, né? Daí façam o que vocês quiserem com isso que eu estou falando, né? O tratado já está aí há 90 anos, né? Bom, enfim... daí você tem então uma visão profunda que não vai destruir, falar que nada dessa visão superficial presta. Vai só falar que é uma visão superficial, que não consegue lidar com as questões fundamentais ao que os próprios sujeitos se propõem. Então essa visão profunda, né, diz respeito ao quê? Esse fenômeno evolutivo, né, de manifestação de novas espécies e de progredir humano tem a ver com uma modificação realizada pelo psiquismo, né, é o psiquismo diretor do ser individuado, que comanda interiormente a modificação do DNA em meio às regras do meio. Quer dizer, existe um psiquismo diretor que vai estar coordenando esse processo. E quando eu falo em psiquismo diretor, não entendam apenas psiquismo como algo inerente apenas ao ser humano. Existe um psiquismo diretor nos animais, todos os animais. Existe um psiquismo diretor também no mundo vegetal, né? Nas plantas existe um certo psiquismo diretor. A gente está falando do alfa aqui. Né? Então, assim, todas as formas de vida têm um psiquismo diretor, mesmo que não haja um sistema nervoso, né? Um cérebro, um neocórtex, um sistema nervoso centralizado, mesmo que ele seja difuso, mesmo que ele não tenha nada parecido com isso, como numa alface, né? Numa couve, numa árvore, mesmo que não haja isso, você não deixa de ter um psiquismo, só que ele não adquire a característica tão
digamos assim, tão complexa, né, e tão liberta, assim, digamos, de várias coisas como o humano. Mas existe esse psiquismo diretor em todas as formas vivas. Então, a gente pode falar que a consciência, existe consciência humana, mas também existe consciência no nível animal, no nível vegetal e também no nível transhumano, né? Seria a superconsciência. Então, a gente também precisa tomar cuidado com as palavras, né? A gente precisa entender, né, que existe a consciência permeia tudo, né? Existem vários tipos de consciências que vão ficando, à medida que você vai vendo níveis evolutivamente mais altos, elas superam outras, né? Mas ainda tem característica das outras também. Como, por exemplo, o ser humano, né? Nós temos muito em comum, né? Com o reino vegetal e com o reino animal, né? Não quer dizer que a gente seja isso, mas a gente tem similaridades. Mas o que mais nos interessa é o que a gente é, o que realmente nos torna humanos, e a gente está buscando desenvolver isso, mais superar isso, e ao mesmo tempo também isso vai transformando a nossa própria natureza. Bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho brevemente a respeito dessa questão da consciência. Daí a gente entra no próximo capítulo. Até lá.